Seja bem-vindo a mais uma aula aqui da comunidade Vida Real. Hoje realmente eu vou trazer as verdades que muitas pessoas têm medo de falar aqui sobre as redes sociais, sobre marketing, sobre o digital. O assunto vai ser o que ninguém te conta. Então, seja muito bem-vindo, fica até o final aqui dessa aula. Eu vou revelar realmente algumas coisas que eu passei e que muita gente não conta, ou que muitas pessoas, quando postam nas redes sociais, só mostram o quê? Só mostram o lado bom da vida, só mostram aquela parte que a gente fala que é a ostentação, né? Mas ninguém fala das dificuldades, ninguém fala sobre quantas vezes teve que estudar, quantas vezes teve que praticar. E eu quero falar exatamente isso hoje aqui para vocês, porque hoje mesmo, de tarde, eu pensei em cancelar essa aula aqui da comunidade. E olha só, depois de tanto tempo, que vai fazer um ano que eu iniciei esse projeto que eu digo que hoje é um dos meus maiores projetos da minha vida, que é essa comunidade, que é onde eu consegui colocar tudo aquilo que eu passei, que eu evoluí, e mostrar para as pessoas que realmente a gente é capaz, que realmente a gente consegue mudar, que a gente consegue transformar. Só que tem poucas pessoas que falam sobre isso, né? E hoje de tarde me veio certo momento em até pensar em cancelar a aula. Eu pensei, vou cancelar a aula, eu não consegui hoje de produzir conteúdo nas redes sociais, realmente tive alguns imprevistos que fisicamente eu tive que dar mais atenção e não consegui me dedicar tanto no digital. E ao mesmo tempo que veio esse pensamento, já me veio assim, nossa, mas é exatamente isso que eu vivo e eu prego muito no meu posicionamento nas redes sociais, que nós não somos perfeitos. Que às vezes vai vir esse sentimento de ser incapaz, de não estar pronto, eu devia ter postado mais nas redes sociais, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. E eu pensei assim, não, eu não vou cancelar. E eu estava pensando muito sobre o que eu ia falar hoje aqui na aula. Eu tenho muitos assuntos, muitas coisas importantes que eu quero compartilhar com vocês aqui, quero compartilhar com quem me acompanha. Mas aí me veio muito forte. Eu tenho que falar sobre isso. Eu tenho que falar sobre aquilo que realmente eu estou vivendo e eu estou passando aqui. Porque às vezes os experts, as grandes pessoas que a gente segue nas redes sociais, elas não falam sobre isso. Elas não falam sobre as dificuldades que elas passam. E muitas vezes a gente se ilude achando que é só fácil, achando que todo dia a gente vai levantar com todo o gás e vai ter ânimo, vai ter força de vontade, vai ter clareza sobre o que precisa postar nas redes sociais e de como vender o seu próprio negócio. E não é assim que funciona. Muitas vezes a gente vai ficar com essa dúvida na nossa mente. E por que que vem essa dúvida na nossa mente? Porque no meio que a gente vive, na ambiência, naquilo que a gente aprendeu na escola, ou até mesmo com os nossos pais, ou até mesmo com os nossos amigos ao nosso redor, desde apoiar a gente e ficam lá, nossa, mas que loucura é essa que tu tá fazendo? Não tem pé e cabeça. Por que que tu vai abrir um negócio? Tu tava tão bem lá no teu emprego. O que que tu tá fazendo? Olha só, isso não funciona, isso não vai dar certo. E daí, por estar nessa ambiência, por estar com essas pessoas, a gente até acha que está indo pelo caminho errado. Às vezes a gente até acha que aquilo ali não é para nós, né? Então, nós passamos por essas dificuldades também. Eu também passo por isso. Eu também sou filha de Deus que nem vocês.
Essas confusões mentais vêm para nós a todo momento. Só que, o que diferencia uma pessoa que tem resultado de uma pessoa que não tem resultado? A pessoa que tem resultado, ela teve constância e ela não desistiu daquilo que ela falou que ia fazer. E daí eu lembrei, quando eu abri o meu CNPJ, eu me achava incapaz. Eu achava que jamais eu ia chegar hoje aonde eu cheguei. Só que eu tive que mudar a minha mentalidade. Boa noite para quem está chegando. Sejam bem-vindos. Eu tive que mudar a minha mentalidade. E às vezes eu ficava nessa noia da minha cabeça que me veio hoje à tarde por dias, por semanas, por até meses. E aquilo deixava de eu realmente mudar a minha vida, de eu realmente aplicar, porque eu me achava inferior às outras pessoas. Então, tudo começa com aquilo que realmente você sente dentro de você. E a gente não pode ter dúvida disso. Eu sempre digo assim, que o inimigo, ele ataca assim, colocando uma dúvida, uma incerteza, usando uma pessoa que às vezes está do nosso lado, falando que nós não somos capazes. Só que vocês realmente precisam se firmar naquilo que vocês querem fazer, nos objetivos que vocês querem chegar. E cada dia fazer um pouco. Não achar que, nossa, agora eu decidi empreender, agora eu resolvi vender no digital, agora eu resolvi abrir o meu negócio. Não achar que aquilo ali vai ser tão fácil como às vezes parece que é. E daí, na primeira dificuldade que vem, você faz o quê? Você desiste. Você acha que não é para ti. Então, até hoje, gente, depois de tanto tempo empreendendo, ainda vem esses pensamentos. Só que qual é a diferença da Jéssica Laís agora da Jéssica Laís de antes? Antes eu ficava nessa noia da minha cabeça há muito tempo. E eu demorava até que virava a chave. Até que eu me motivava de novo, que eu entendia o que eu precisava realmente fazer e entrava em ação novamente, fazia um movimento. Antes, a Jéssica demorava um tempão para fazer isso. Hoje, com a mentalidade que eu tenho, eu já viro a chave em questão de minutos, questão de segundos. Então, quando a gente está com clareza daquilo que a gente precisa fazer, os nossos resultados acontecem mais rápido, porque a gente consegue entrar em ação mais rapidamente. Então, quando a gente tem ainda travas, bloqueios, quando a gente ainda vai para o passado, quando a gente fica naquela noia ruim na cabeça, aquilo lá impede de nós entrarmos em ação. E esse tempo que a gente deixa de agir, que a gente deixa de colocar em prática, ele é muito precioso. Porque é aquilo que vai fazer você chegar mais rápido nos seus objetivos. Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui para vocês? Quero que vocês coloquem aí nos comentários, colocam aqui também na aula, para eu saber se está fazendo sentido isso para vocês. Porque assim, ó, às vezes a gente acha que fazer uma publicação aqui na rede social, fazer um story, vai já realizar todo um posicionamento nas redes sociais. Para quem me acompanha mais tempo, sabe o quanto que eu já fiz muitas mudanças, muitas alterações para chegar no nível que eu estou hoje. Só que eu tive que percorrer esse caminho, eu tive que entender também o meu processo. E o mais importante de tudo é que eu não desisti, por mais que eu já fiz muitas mudanças, até mesmo na maneira de como eu trabalho, na maneira de como eu me posiciono aqui. Então, são ajustes. E eu não esperei estar 100% pronta para começar aqui. Eu já fui fazendo, colocando em prática aquilo que realmente
eu já ia aprendendo. E vou falar uma coisa para vocês, eu já errei muito. Errei muito no início de buscar números de seguidores, de querer ganhar visualizações, de querer realmente ter reconhecimento aqui nas redes sociais. Só que o que aconteceu? Eu precisei realmente passar por tudo isso. E quando a gente entende esse processo na nossa vida, vai ficar mais fácil. A gente vai entender por que nós recebemos tantas dificuldades, tantos problemas. Mas tudo aquilo que vem, entenda uma coisa, tudo aquilo que vem, vem para ensinar algo. Só que muitas vezes nós se deixamos levar pelos nossos sentimentos, pela tristeza, pela angústia, por tudo aquilo que gerou diante daquela situação que aconteceu na nossa vida, diante daquele problema, diante daquela dificuldade. Então, é muito importante você realmente saber lidar com as suas emoções e não deixar que aquilo te trave. Não deixar que aquilo possa você realmente fazer aquilo que precisa ser feito. Então, às vezes, quando você tem aquele problema lá, pare de olhar para aquele problema como uma situação ruim, como, só vem problema, só vem coisa ruim para minha vida. Procuram olhar para aquela dificuldade, para aquele problema de uma maneira diferente. Por que isso chegou até mim? Por que isso se desencadeou agora? Será que foi porque eu não deixei de fazer uma coisa lá no passado que chegou agora esse problema aqui? O que eu não resolvi? E muitas vezes as dificuldades e os problemas que chegam na nossa vida são porque nós não resolvemos aquela situação que no início era desse tamanho e que depois, com o tempo, foi passando, aquilo lá foi aumentando, e de repente gerou um problemão na nossa vida. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Deixa eu ver o que o Mikael colocou aqui, ó. Um exemplo sobre ter um retorno, uma falha, um erro, ou até mesmo um mau funcionamento. Peguei para programar um aplicativo essa semana. E uma linguagem de programação adiada pelo nicho de desenvolvimento. Mas estou aqui, firme e forte, mesmo recebendo erros e falhas, ou até críticas de pessoas ao meu redor. Eu mantenho minha cabeça erguida e continuo em frente. Uma curiosidade, embora muitos estressantes para mim, parece ser algo cotidiano e que dá mais ideias a cada coisa que posso fazer e adicionar. Olha só, é bem isso que eu estou falando, né? Essa questão da dificuldade, né? Da dificuldade não, do problema, quando ele vira uma bola de neve. Ele já foi uma vez pequeno. E a gente não resolveu aquela situação quando ela era pequena. E aquilo lá agora ficou um problemão para a gente resolver. E por que isso acontece na nossa vida? Porque a gente permite e não resolve quando aquilo vem na nossa vida. Muitas vezes a gente acha assim, vou deixar isso, não tem nada a ver. E de repente aquela situação volta de novo na nossa vida. Só que de uma maneira diferente. Às vezes até pior. Muitas das vezes é pior. Por quê? Porque a gente não resolveu lá. E olha só essa situação, Micael, que tu trouxe aqui, né? Que você pegou um serviço para fazer e está recebendo ali essas influências ruins das pessoas. Mas uma coisa tu tem que entender e se firmar naquilo que você sabe fazer. Você tem que ganhar confiança em você mesmo. Do sentido assim, não, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não vou deixar essa pessoa que está aqui do meu lado me abalar. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou errando? Claro que eu estou errando. Por quê? Porque eu estou tendo que ajustar isso aqui. Eu estou tendo que ajustar. E eu sei o quanto que uma programação, ela funciona através de muitos testes. Por quê? Para resolver aquela situação. Então, eu vou ter que testar dessa maneira, ver se vai dar certo. Não. Isso aqui não funciona. Eu vou ter que testar de outra maneira, até ajustar e até funcionar, e até fazer dar certo.
E às vezes nesse caminho, nesse percurso, vai acontecer esses erros. Só que tu tem que se posicionar no sentido assim, ó, tudo bem, eu errei, assumi, só que eu sei o que eu estou fazendo, eu preciso testar isso aqui para a gente chegar na resolução do problema. Então, às vezes a gente tem que entender o quê? O processo, que foi o que eu estou comentando aqui com vocês, né? E eu estou falando sobre o que a gente está fazendo, né? Mas muitas vezes também isso acontece no nosso serviço, naquilo que a gente faz na nossa vida. Só que se a gente não se posicionar com essas pessoas, não explicar o que você realmente está fazendo, as pessoas que estão ali ao seu redor, elas não vão entender. Então, muitas vezes, situações que acontecem na nossa vida é por falta de comunicação. A comunicação na nossa vida, ela é muito importante. E ela tem tudo a ver com o marketing, que é o que eu ensino muitas pessoas, que é o que eu ajudo muitos empresários hoje através das consultorias do Sebrae. Então, hoje, o que falta? Comunicação. Falta posicionamento. E quando eu falo posicionamento, não é somente posicionamento de marca, posicionamento aqui nas redes sociais, mas é também um posicionamento na nossa vida. Um posicionamento com essas pessoas que estão ali interferindo na nossa vida. Até que ponto eu vou deixar? Ou até que ponto essa crítica que eu estou recebendo, ela veio para me agregar alguma coisa. Então, nós temos que ter um coração ensinável. Nós também temos que ter essa humildade de pedir para essas pessoas e falar, poxa, eu errei aqui, mas você sabe que um outro caminho? Porque sobre o meu conhecimento, eu preciso fazer isso. Mas quem sabe você sabe mais do que eu e possa me mostrar um caminho diferente. Imagina você falar isso para uma pessoa que está te criticando. Se ela está te criticando na maneira querendo te deixar para baixo, querendo fazer que você até mesmo desista daquilo que você quer fazer, essa pessoa vai ficar sem reação. Porque daí você vai realmente ver se aquilo que a pessoa está falando é realmente para te ajudar ou é para realmente te destruir. E daí a gente vai fazendo o filtro das pessoas que a gente convive. Tá fazendo sentido aí, Micaela, do que eu estou explicando aqui, do que eu estou falando para ti? Vai comentando aqui nos comentários, que daí eu vou te ajudando a você passar por essa dificuldade, né? E volto a falar de novo sobre os sentimentos, sobre as nossas emoções. Né? Que bom que você está se fortalecendo, está mesmo assim, diante de toda essa situação, está continuando. E é isso que a gente tem que realmente observar os nossos sentimentos. Não deixar isso tocar no nosso coração. Você tem que realmente se firmar e se posicionar que não, eu vou fazer isso aqui dar certo. Eu não vou desistir aqui na metade do caminho. E ter também a humildade de saber também pedir uma ajuda, né? Então, depende muito da situação, né? Aqui eu tô falando mais abertamente, mas são essas coisas na nossa vida que muitas vezes impedem da gente ter os resultados. E nós temos que sempre entender em que momento, em que fase da vida nós estamos. Por exemplo, quando eu estava começando, eu sabia que eu não ia ter grande número de visualizações. Hoje eu tenho mais de 100 mil visualizações nas minhas redes sociais, só no Instagram, né? Sem contar com o canal do YouTube e em outros lugares. Mas no início eu tinha 100 pessoas me olhando, eu tinha 100 visualizações. Hoje mesmo eu não olho muito para os números. Agora mesmo, aqui nessa aula, tenho o quê? 10 pessoas assistindo essa aula. Se eu fosse olhar para os números, nossa, isso é muito pouco. Só que eu entendo que no digital ainda eu estou no começo. Eu estou no início da minha comunidade. Eu tenho certeza que um dia vocês que estão aqui participando do meu início vão olhar e eu vou estar com, sei lá, 50 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas em uma aula. Eu tenho certeza disso.
Só que eu vou ter que primeiro dar aula para essas 10 pessoas. Para mim, depois chegar a um número maior. E tem gente que não entende o começo. Já quer começar com números grandes. E não é assim que funciona. Então, a gente tem que entender que fase que a gente está. Por quê? Porque conforme a gente vai evoluindo, a gente vai suportando aquilo que realmente a gente é para fazer. Eu tenho certeza que se eu tivesse aqui 1000 pessoas agora, quem sabe eu ia ficar nervosa, quem sabe eu ia ficar, não saber o que falar, não ia fluir, ia dar alguma coisa. Por quê? Porque eu não suporto ainda 1000 pessoas, mas eu estou me preparando para isso. Então, tem que entender as fases que a gente está. No início é assim, eu preciso ter realmente esse começo, eu não posso desistir daquilo que me veio hoje na minha mente. Falei, não, tá tudo bem. Eu sei quem eu sou, eu sei da minha capacidade, eu sei o quanto que eu posso ajudar as outras pessoas. Só que eu tenho que entender que eu ainda estou no começo. Eu tenho que na minha rede social da comunidade, eu tenho, eu acho que eu nem tenho 15, 20 publicações, porque eu estou começando. Agora, a Jéssica Laís, que tem a empresa que dá consultorias, ela já tem 10 mil seguidores. Por quê? Porque já faz quase 5 anos que eu estou posicionada nas redes sociais. Então, eu não posso comparar o meu crescimento com o crescimento da comunidade. Hoje, eu tenho clientes pelo Brasil inteiro através das consultorias. Porque eu sou consultora do Sebrae no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E muitas pessoas também entram em contato comigo de outros estados e até também de outros países através do meu posicionamento. E agora eu comecei a construir a comunidade. Então eu tenho que entender as fases de cada situação para mim o quê? Ter essa consistência e continuar no caminho. Então, no início a gente vai passar por isso. Só que tudo isso que a gente passa é para deixar a gente o quê? Mais maduro, mais experiente, passar por situações que deixam a gente cada vez mais o quê? Com resultado. E realmente passar por essas situações faz com que a gente cresça muito. E muita gente não fala sobre isso aqui nas redes sociais, né? Ninguém conta que a gente passa por essas dificuldades, por esses BO. E é assim mesmo. A gente precisa realmente entender que todo momento vai vir situações para nos fazer evoluir. Aquilo lá, aquela coisa ruim que veio para a nossa vida, não é para nos impedir. E muitas vezes essa situação que vem faz com que entre uma dúvida na nossa mente, faz gerar um sentimento ruim, achar que não é capaz, e daí muitas vezes as pessoas o quê? Desistem. Elas não têm persistência, elas não continuam. Muitos negócios, muitos projetos, muitos sonhos são deixados na mesa por causa disso, porque as pessoas realmente não têm uma mentalidade de realmente continuar. Então, por que eu estou falando isso tudo hoje aqui nessa aula? Para vocês entender que a gente passa por isso. Só que a grande diferença, lembra que eu falei, de ter resultado e de não ter, é ter realmente a consistência, a continuidade. Se hoje isso aqui não deu certo, beleza. O que eu preciso fazer para resolver essa situação? Eu tenho que voltar para trás e resolver situações que eu não resolvi lá? Eu posso ir para frente? Eu tenho que pedir ajuda para alguém? Então, são várias situações que a gente tem que realmente parar e analisar na nossa vida. Nós estamos em 2025. Se eu olhar para o fevereiro do ano passado, de 2024, eu estava num lugar na minha vida.
Eu estava saindo de Santa Rosa, lá do Rio Grande do Sul, onde eu morava. Eu estava tomando a decisão de me mudar. E hoje, eu não estou no mesmo lugar do ano passado. Por quê? Eu coloquei na minha cabeça que eu ia evoluir, que eu ia realmente melhorar todas as áreas da minha vida. Não somente financeiro, não somente o profissional, mas também desfrutar mais da vida, aproveitar mais, abrir outros negócios, ativar mais minha espiritualidade, que é realmente ter mais intimidade com Deus. Eu acredito muito nisso. Eu aceitei Jesus Cristo na minha vida. Eu realmente estou vivendo um lifestyle que é seguir a direção de Deus. Então, não é por acaso tudo isso. Eu construí tudo isso. Só que se eu não buscasse, se eu não permitisse passar por muitas dificuldades que eu passei, e eu paguei um preço muito alto também, financeiro, mas também de tempo, de investir meu tempo. Não, eu vou acordar às 5 da manhã, eu vou estudar, eu vou ler a palavra, eu vou ler o manual da vida, eu tenho que aprender o que Jesus Cristo passou por nós aqui, o que eu posso aprender com esse mentor maravilhoso. Ler um livro que é o livro mais vendido no mundo, que é a Bíblia, só que é o menos lido. E daí, às vezes, a gente acha que é só com nós que acontece isso, ou às vezes não, tem mais gente passando por essa situação. Só que a diferença é o quê? É o quanto que você busca evoluir, o quanto que você não aceita mais ter uma vida medíocre. Só que, às vezes, a gente acha que vai ser fácil, que não vai ter dificuldade. Uma vida com Deus é só 1000 maravilhas. Realmente, hoje eu vivo uma paz que eu busquei muitos anos. Busquei muitas coisas. Só que quando eu realmente aceitei Jesus na minha vida, quando realmente eu vivi tudo isso que está escrito lá na Bíblia, que é o quê? Honrar pai e mãe, aceitar eles exatamente como eles são. Eu tinha muita vergonha do meu pai, muita vergonha do meu pai, de tudo que ele fez, de tudo que ele passou, que ele fez eu passar. E eu tinha vergonha disso. Só que lá na Bíblia diz que a gente tem que honrar pai e mãe. E eu passava por situações na minha vida, aquele problema que eu falei antes, que era desse tamanhinho e que ficou grandão, um exemplo é esse. Eu fiquei muitos anos da minha vida sem conviver com meu pai, sem falar com o meu pai. Só que quando eu detectei e eu vi isso, que eu tinha esse problema, que eu não honrava o meu pai, que eu não honrava a minha mãe, a minha vida não fluía. Então, às vezes a gente acha que, nossa, por que está acontecendo isso? Vocês nem sabem a raiz daquele problema. E eu busquei muito isso. Eu busquei em muitas mentorias, gente. Vocês não têm noção quantas mentorias que eu fiz, mas onde mais eu aprendi a mudar minha vida foi lendo a Bíblia, foi realmente colocar em prática tudo aquilo que está lá. E um dos grandes princípios, pessoal, é honrar pai e mãe. Quando eu comecei a honrar meu pai, pedir perdão para ele, outras coisas na minha vida começaram a fluir. Quando eu reconheci realmente todo o amor que minha mãe me deu, não sei se ela está ainda aí na live, não sei se eu vi que ela entrou. Obrigada, mãe, por toda a ajuda que tu realmente deixou muitas coisas da tua vida para dar para mim, porque eu não tinha ajuda financeira do meu pai quando eu era pequena. Então, eu honro hoje muito minha mãe. Hoje, graças a Deus, ela me ajudou muito. Ela deu tudo que ela tinha para mim. E eu sou muito grata a isso. Hoje, realmente, eu tenho muitos bens materiais por causa da minha mãe, que ela me ajudou. Então, eu sou muito grata a isso. E eu tive que reconhecer isso para ela, dar a atenção que ela estava precisando quando ela precisava. E a mesma coisa do meu pai também. Eu fui lá reconhecer ele,
fui reconhecendo no sentido assim, sim, pai, eu aceito exatamente como você é. Só que eu tinha muita vergonha do que ele fazia, das coisas erradas. Ele traiu a minha mãe. E eu coloquei na cabeça que eu ia mudar, que eu não ia viver um relacionamento que eu vi o quanto minha mãe sofreu, por toda a situação que ela passou. E por que eu tô contando tudo isso aqui para vocês? Porque essas pequenas situações que a gente vive na nossa vida, que fazem parte da nossa história, refletem muito nos resultados e naquilo que a gente faz hoje. Hoje eu sou uma pessoa que vai para frente, eu sou uma pessoa que sabe dar valor para as coisas, uma pessoa que não deixa para amanhã, que é fazedora, que faz. Por quê? Porque eu tive uma mãe e um pai dessa maneira. Então, é importante vocês entenderem de onde vocês vieram. Entender por que minha mãe age assim, por que meu pai age assim. E olhar para você. Como eu posso agir na minha vida? Isso aqui eu pego de bom, isso aqui eu não pego de bom, mas sei que eu tenho que fazer diferente. E não querer ainda mudar os nossos pais, não querer achar, porque eu sentia isso, eu pensava assim, nossa, como é que um pai consegue fazer isso para uma filha? E é a primeira vez que eu falo isso aqui nas redes sociais, porque eu já estou em paz. Uma vez quando eu falava isso do meu pai, eu chorava, gente. Eu chorava, porque eu não entendia como um pai conseguia tratar uma filha daquela maneira que eu era tratada. Hoje, realmente, eu me curei disso. E por isso que eu estou compartilhando aqui para vocês. Só que foi uma, uma vida, né? Foi uma vida. Só que, se eu tivesse esse entendimento antes, eu cacei muito meus problemas, eu fui atrás para resolver. Se eu soubesse que eu tinha essa situação, esse problema, eu já ia ter resolvido lá anos atrás na minha vida. Só que eu fui saber disso faz 5 anos, que eu tinha que realmente aceitar meu pai com todos os defeitos que ele tem, com todas as qualidades que ele tem também, e realmente amar meus pais como eles são. Eles não têm culpa nenhuma. Eles deram o melhor que eles podiam para nós. Naquela época, eles não tinham a consciência que nós temos hoje. E eu realmente aceitei isso e fiquei em paz com isso. Por isso que tinha certas situações, áreas da minha vida que não estavam andando, porque eu realmente não aceitava meus pais do jeito que eles eram, principalmente o meu pai. Minha mãe, graças a Deus, assim, eu tive total apoio, principalmente no meu negócio. Minha mãe foi uma pessoa que sempre me acompanhou nas minhas palestras, em podcasts que eu ia. Minha mãe sempre estava lá, te levo, vai dar certo, nos meus workshops. Quando eu resolvi me mudar, minha mãe sempre me empurrou muito para a vida. Ela sempre me colocou, não, vai lá, filha, tu é capaz. Vai lá, vai dar certo. Se precisar, tô aqui. Às vezes passei por uns BO financeiro, ó, tá aqui, ó, vou te ajudar. Né? Minha mãe sempre estava ali. E já o meu pai não, né? Meu pai não tinha entendimento disso aí, até hoje, às vezes, ele não entende muito o que eu faço. E aquilo lá me doía, porque eu queria apoio, e eu não recebia aquele apoio. Mas, mesmo assim, eu não deixei de praticar. Mesmo assim, eu não deixei que aquilo lá me impedisse de fazer o que eu faço hoje. Por quê? Porque eu realmente entendi que, poxa, meu pai não vai ter essa mentalidade, mas tá tudo bem. Esse é o melhor que ele pode dar. Ainda bem que eu consegui entender o verdadeiro amor. E esse sentimento, muitas vezes a gente busca o quê? Em quê? Em pessoas, em bens materiais. A gente tem uma necessidade e uma falta dentro de nós que só Deus pode preencher esse vazio. E às vezes nós temos uma angústia, uma dor, e a gente coloca a culpa em pessoas, no trabalho, na empresa, coloca essa culpa em coisas que não está funcionando na nossa vida, e daí a gente não é feliz, a gente fica desanimado.
E às vezes você não está buscando no lugar certo. Eu não quero que isso aqui seja uma aula religiosa, eu não estou aqui falando que você agora tem que começar a ler a Bíblia, que você tem que ir à igreja, mas eu quero realmente mostrar para vocês que a grande chave da minha vida para realmente alcançar os meus resultados foi realmente aceitar Jesus Cristo na minha vida, foi aceitar Deus. E parar de buscar essa falta, essa necessidade, esse vazio que eu tinha no meu coração em vícios, em bens materiais, em luxo, em profissões, né? Eu já tive carro do ano, eu já tive uma casa de 150 metros quadrados, eu já fui muito bem financeiramente, eu já morei no centro de Santa Rosa, eu já tive um monte de coisa, mas eu não era feliz. Eu não era feliz, porque eu buscava a minha felicidade nessas coisas e não buscava no lugar certo. Então, esse vazio que às vezes você tem, só uma coisa pode preencher, que é Deus, que é confiar, que é ter fé. E é isso hoje que realmente faz com que eu não desista. Que aquele sentimento que veio lá de tarde, na minha mente, né, no meu coração, fazendo que cancela essa aula aí, para que que tu vai fazer isso? Só que daí eu lembrei por que que eu fui chamada para vir para as redes sociais, para falar com vocês aí, que quem sabe nunca ouviram falar isso que eu tô falando aqui. E falar que realmente essa fé, essa garra, esse gás que eu tenho, essa coragem, essa ousadia, não é da Jéssica Laís. Porque toda vez que alguém me pergunta, nossa, como é que tu consegue mudar tanto? Como é que tu consegue fazer isso? Eu só digo uma coisa para vocês. Essa força, essa garra, esse gás vem de Deus. Essa fé que eu tenho, que um dia eu sei que vai dar certo, é de Deus. Porque se fosse na força do meu braço, eu já teria desistido há muito tempo. Eu já teria largado tudo isso aí. Mas eu entendo que tudo é o quê? Um processo que eu estou passando, que eu estou sendo transformada. Antes, a Jéssica de 5 anos atrás, jamais ia falar sobre isso e me expor aqui nas redes sociais, falar das minhas dificuldades, falar que eu errei. Porque eu errei. Eu sei, a gente sabe aonde erra. A gente sabe. Só que às vezes a gente não quer assumir isso. A gente não quer realmente confessar. A gente não quer realmente admitir que a gente está errado e às vezes a gente está buscando ajuda nas coisas erradas. A gente não está pedindo realmente para Deus, Deus, me diz o que eu há para fazer. Quais que são os seus planos? E para quem me acompanha há mais tempo, sabe o quanto que eu sou uma pessoa que organiza, que planeja. Eu planejei minha vida até meus 30 anos, para vocês terem ideia. Planejei minha vida até os 30 anos. Só que quando eu cheguei nos 30 anos, não era nada daquilo que eu tinha planejado. E daí eu comecei a me frustrar. Pensei, nossa, e agora? Deu tudo errado? Deu tudo errado. Eu achei que eu já estaria casada, que eu estaria com os meus filhos. E não estou fazendo nada disso. Estou em outro rolê, estou aqui no mundo dos negócios, estou aqui nas redes sociais e eu não queria nada disso, pessoal. Eu não queria nada disso, eu só queria estar cuidando da minha casa, só queria estar lá com meu marido. E estou eu hoje aqui. Em plena sexta-feira, abrindo o coração aqui com vocês e realmente falando aquilo que muitas vezes as pessoas têm receio de falar. Mas eu quero dizer que essa fé que fez eu mudar e fez eu ter essa paz de mesmo planejando a minha vida inteira
e não estando onde eu realmente gostaria de estar, o que que me faz continuar? O que que me faz? O que que me move todos os dias? É ter a esperança que um dia eu vou chegar nisso. Só que eu preciso o quê? Passar pelo processo. Passar pelo processo e me sentir amada, me realmente ter esse preenchimento que eu encontrei com Deus, isso não tem explicação, gente. Eu espero que um dia vocês vivam isso. Eu espero que realmente vocês tenham esse sentimento de conforto, de consolo, que a gente só encontra com Deus, gente. É sério isso que eu tô falando para vocês. E eu achava que eu era de Deus, hein? Eu achava que eu sempre acreditei em Deus, não sei o que, que vocês acreditam, não sei se vocês frequentam igreja, enfim. Eu achava que eu era. Só que existem camadas, pessoal. E assim é na nossa vida. Existem muitas camadas que às vezes a gente acha, eu já resolvi isso aqui, essa situação, e de repente vem outra camada. E outra camada, e outra camada. E a gente vai o quê? Vai crescendo, vai aumentando a nossa bagagem, vai realmente evoluindo, amadurecendo. Então, são fases, e a fase que eu estou hoje é exatamente essa, de realmente entender e honrar tudo aquilo que eu passei na vida. Não ficar no sofrimento. Não sei se você aí passou por situações ruins, está se questionando, nossa, mas por que eu tenho que sofrer tanto na vida? Por que eu tenho que sofrer? Pense que nada disso é por acaso. E se veio esse sofrimento, é porque você é capaz de passar por isso. Não fique nessa angústia, não fique nesse medo, não fique nesses sentimentos ruins. Procure mudar essa frequência, mudar essa coisa ruim. E como é que faz isso, né, Jéssica? Beleza. Como é que faz isso? O que que tu fez? Eu vou falar o que que eu fiz, tá? Vou falar o que que eu fiz, que eu aprendi com meus mentores. Eu fui entrar em movimento. Por exemplo, fui fazer exercício físico. Eu não tinha, naquela época, condições de pagar uma academia. Eu fui correr na avenida. Eu fui me movimentar. Fui tomar banho gelado. Para mim dar um ânimo, para mim dar um up. Tomei muito tempo. Eu tomei 6 meses banho gelado. Gente, eu morava lá no sul, né? Lá é frio aí no inverno, é frio. E eu tomava banho gelado. Por quê? Para a gente mudar a química do nosso corpo. A gente precisa fazer coisas que confrontam, que desafiam a nossa carne, o nosso corpo, para realmente a gente sair daquilo ali, para a gente quebrar aquela situação que estava impedindo a gente de acessar coisas novas. Fui fazer exercício físico, anotam aí. Fui fazer exercício físico com as condições que eu tinha. Vai caminhar, vai correr, vai fazer coloca lá no YouTube fazendo exercício em casa que você consegue fazer. Vai tomar banho gelado. Vai estudar. Vai ler a palavra, ler a Bíblia, ler o manual da vida. O que mais que eu fiz? Acordar cedo. Acordar às 5 horas da manhã. Ah, mas eu não tinha tempo. Ah, eu estudo, eu trabalho. Eu acordava às 5 da manhã quando eu trabalhava na CLT para fazer conteúdo nas redes sociais. Chega de desculpa na sua vida. Se você quer mudar, você tem que ter novas atitudes na sua vida. Fazendo a mesma coisa não vai fazer você mudar. Não vai fazer você mudar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui para vocês, gente? Às vezes eu me perco, é que eu me empolgo, porque eu quero falar tanta coisa para vocês. Deixa eu ver o que o Micael colocou aqui, ó. Tá fazendo sentido. Gabriel colocou: a grande verdade é que todo mundo erra, mas ninguém admite o próprio erro. E grande parte das pessoas só enxerga o nariz alheio. E isso é desgastante e retarda o progresso do emissor.
Nossa, é exatamente isso, Gabriel. O que eu coloco bem falado, é exatamente isso que acontece. E vocês que estão aqui no Instagram, o que vocês estão achando? Deixa eu ver aqui, a Giovana colocou que legal, eu comecei hoje nessa frequência. Que bom, Giovana, parabéns. Toma a decisão aí de mudar a sua vida, tá? E eu falei aqui 5 coisas que eu fiz na minha vida que melhoraram muito, ó, vou repetir. Anotam aí. Oi, Aline, que bom que tu chegou. Chegou na hora certa, ó, chegou na hora certa. Vou falar aqui, ó, repetir de novo. Me ajudem se eu esqueci de algum, ó. Exercício físico que eu fiz, tomar banho gelado na água natural, ler o manual da vida, que é ler a Bíblia, tá? Acordar mais cedo. E o que mais que eu falei aqui? Acordar mais cedo e estudar? Era outro? Eu sei que eu falei 5 coisas aqui que eu fiz que mudou muito minha vida, tá? Quem pegou aí, se puder colocar aqui nos comentários para ver se eu passei outra tarefa aí, porque eu já fiz tanta coisa também. O que eu fazia? Eu não ia também dormir todo dia sem aprender algo novo, tá? Isso também é muito importante. E colocar em prática, pessoal, aquilo que vocês realmente aprendem, tá? Às vezes a gente fica só, tipo, consumindo conteúdo, consumindo, estudando e não coloca em prática. Então, seus resultados também não vêm. E daí eu vou puxar aqui algo, por exemplo, das redes sociais. Muita gente fala que as redes sociais não funcionam, que não dá certo, que não sei o quê. Mas quantas vezes vocês colocaram em prática? Quantas vezes vocês executaram realmente nas redes sociais? Se vocês fizeram 1, 2, 5, 10 vezes, já vão querer ter 1000 visualizações? Tá errado pensar dessa maneira. Tem que ter constância. Aqui na rede social, ela funciona assim, ó. Presta atenção neste segredo das redes sociais. Tudo aquilo que você entrega, que você coloca a sua energia, que você executa lá nas redes sociais, fazendo story, fazendo uma publicação, fazendo uma live, tudo aquilo que vocês colocam de energia na rede social, ela entrega na mesma proporção. Então, não espera um milagre de Deus. A rede social, ela só vai entregar aquilo que você também entrega para ela. A conta, ela vai fechar. Só não fique esperando um monte de coisa das redes sociais se você não faz nada. E muitas pessoas pensam isso. Postam uma vez por mês e acham que vai chegar a 1000 pessoas. Não vai, pessoal. Essa é a realidade das redes sociais. Ela só entrega aquilo que você faz organicamente. Ah, mas Jéssica, eu queria que fosse mais rápido. Beleza, então investe na plataforma, investe em tráfego pago. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então faz o básico que funciona. O básico funciona, gente. E às vezes a gente acha que tem que fazer um monte de coisa, e não é, gente, não é. Postam uma vez, começa uma vez por semana, depois 2 vezes por semana. Vai criando essa rotina, essa constância na rede social. Que o que vai acontecer? Se você coloca isso aqui na rede social, ela vai te entregar isso aqui, quem sabe um pouquinho mais. Depois que faz isso aqui, ela te entrega isso. E assim é o crescimento nas redes sociais. A rede social, ela não vai entregar aquilo que você não coloca. Quando você investe na plataforma, a mesma coisa. Se você investir R$1.000 lá, ela vai dar entrega de R$1.000. Se você não investir, não vai ter entrega. Então, é assim que funciona. Só que às vezes a gente acha que é um monte de coisa. Ai, que tem que postar todo dia, que tem que fazer isso, que não sei o quê. Não! Não é isso, gente. Posta lá o que tu vende, deixa claro, tem um posicionamento. Ó, eu faço isso aqui. Eu tenho disponível isso aqui. Depois começa a fazer outros conteúdos. Mas não, as pessoas fazem o quê? Ah, não, vou postar isso aqui porque o fulano tá postando também, porque não sei o quê, deu isso certo para ele, tá. E daqui a pouco a pessoa nem sabe o que tu vende lá na rede social. E eu tô falando isso porque eu já passei por isso também. Porque eu já fiz tanta coisa. Eu já tive brechó, eu já tive uma agência de publicidade, eu já fiz isso.
E às vezes as pessoas até ficavam confusas do que eu realmente fazia. Por isso que eu criei as contas hoje dos meus negócios que eu tenho, que é a JL for Business, que presta consultoria de negócios, e hoje a comunidade que eu estou aqui dando aula para vocês. Porque eu fazia muita coisa. E hoje eu estou realmente o quê? Separando tudo isso. Porque eu prezo muito pela minha vida real. A vida real da Jéssica Laís. Que foi o quê? Todos esses quase 5 anos, uma construção para chegar hoje e poder falar aqui para vocês que eu consigo trabalhar de qualquer lugar do mundo. Mas antes, no início, na fase que eu estava, eu tinha que o quê? Trabalhar no físico, pegar os bicos aí para fazer, vender produto de outras pessoas, fazer um monte de coisa para chegar hoje no nível que eu tô. E às vezes a gente acha e se ilude no digital que agora eu vou ir aqui e vou ter os resultados, é fácil vender. Não, não é, gente, não é bem assim que funciona. Você tem que passar pelas fases, pelos processos. O Álvaro colocou aqui, ó. Colocar tudo em prática. E estamos no processo, né? Tiago colocou top, parabéns, obrigada aí pelo apoio de vocês. Então é isso, gente. Resumindo aqui a aula de hoje, que eu quero que vocês realmente reflitam depois que vocês saírem dessa aula, que eu acho que é o que mais vai fazer vocês alcançar os resultados de vocês, que é realmente aceitar o pai e a mãe de vocês. Vão reconciliar com os pais de vocês, vão ter uma conversa que vocês nunca tiveram com os pais de vocês. Falam para ele o quanto que vocês amam eles. Peçam perdão se for necessário, mas aceitam que eles fizeram o melhor. Ó, dá até um joinha aqui. Aceitam que eles fizeram o melhor que eles podiam. Eu sei que é difícil, é complicado, eu não sei o que você passou na sua vida, mas se você conseguir ter esse sentimento de paz no coração de vocês, sobre os pais de vocês, pode ter certeza que muita coisa na vida de vocês vai mudar. Outro ponto muito importante, cuidar das emoções de vocês. Não ficam nessa energia de escassez, de coisa ruim, de problema. Mesmo diante das dificuldades, coloca um sorriso no rosto. Coloca um sorriso no rosto, mesmo que tá difícil, que não tá fácil, ou se precisa chorar, chora lá o que tiver que chorar. Depois disso, toma um banho gelado e vai lá, tá bom. Agora eu vou sair disso aqui, vou fazer o que eu preciso fazer para sair dessa coisa ruim aqui. Mas mudam, se movimentam, não param, continuam, se levantam, não aceitam mais essa vida ruim que vocês têm na vida. Quando realmente chegar um basta, eu já falei isso aqui em outra aula, mas eu vou repetir. Quando vocês realmente chegar no basta na vida de vocês, vocês vão ver que vocês vão realmente mudar. E começa assim com pequenas atitudes, com pequenos movimentos. Mas eu não vendo no digital. Você... Para de reclamar. Para de reclamar. Para de falar do fulano lá. Para de julgar as pessoas. Vai cuidar dessa vida. Vai cuidar dessa vida. Não sei se você já ouviu falar isso, mas eu aprendi com o mentor meu, o Pablo Marçal. Vai cuidar dessa vida. Às vezes tu tá lá cuidando da vida dos outros, olhando story dos outros, desde produzir os seus próprios stories. Tá lá meia hora, ó, olhando. Perdeu meia hora da tua vida ficando olhando a vida dos outros. Vai produzir o seu conteúdo aqui nas redes sociais. Então, é isso. É isso que vocês têm que fazer. É isso que realmente vocês têm que observar na vida de vocês. E isso, muita gente não fala aqui, né?
Muita gente só vem aqui e fala, não, vocês vão conseguir, né? Não, não, é só postar. Não, ó, tem que postar isso aqui que vai dar certo. Que adianta? Daí vocês estão com um monte de BO para resolver. Por isso que dentro da minha comunidade, lá dentro tem as aulas ó, do passo a passo do que você precisa fazer para desenvolver o próprio marketing. Mas vocês precisam aulas como essas, para abrir a mente de vocês, para vocês olhar, para vocês realmente tocar naquela ferida que está incomodando lá em vocês. E não aceitar isso. Querer mudar, querer realmente evoluir. Querer realmente ter resultado. Chega dessa mesmice, pelo amor de Deus, gente. A gente não tá aqui para sofrer. A gente não tá aqui para sofrer, a gente tá aqui para ter abundância, prosperidade, ter a graça. Ter a graça, pessoal. Só que isso só vai acontecer se vocês se permitirem. As coisas não vão cair do céu. Não adianta só orar. Orar e entrar em ação. A Aline colocou aqui, tava com saudade desse gás, essa energia que você nos transmite. Ai, obrigada, Aline. Giovana, quem reclama não prospera. Boa! É isso aí. É isso aí. Eu quero que vocês saiam dessa aula aqui hoje e ficam pensando, meu Deus do céu, eu já escutei tudo isso que a Jéssica falou, eu já escutei que tem que aceitar Jesus, eu já aceitei que eu já sei que eu tenho que ler a Bíblia, mas eu não leio porque não sei, não entendo. Ah, eu sei que eu tenho que tomar banho gelado, mas eu não entendi por que tinha que tomar banho gelado para sair dessa energia ruim, para mudar a química do corpo. Tudo aquilo que a gente se desafia em fazer algo novo na nossa vida, a gente muda a nossa mente. Param de reclamar da vida dos outros, param de julgar as pessoas, vão cuidar da própria vida de vocês. Aquilo ali na cabeça de vocês está ocupando um triplex. Está ocupando um triplex na vida de vocês. Tiram isso. Tiram, abrem espaço para o novo. E só você, se vocês abrirem espaço para o novo, vocês vão ter novos resultados. Senão vocês vão continuar nos mesmos ciclos, nas mesmas coisas. Vocês querem olhar ano que vem, em 2026, para 2025, e pensar que vocês estão no mesmo lugar? Ou que vocês estão num novo lugar? Só que isso só vai acontecer se vocês entrarem em ação, se vocês fizerem algo novo. E parabéns para vocês que estão aqui em plena sexta-feira. O que, que as pessoas estão fazendo? Estão em barzinho, estão curtindo a vida, estão isso, estão metendo louco, estão não sei o quê, estão ostentando. Não, vocês estão aqui. E essa aula depois vai ficar gravada. Parabéns para você que está olhando essa aula aqui também depois. Mas parabéns para vocês que estão aqui ao vivo me escutando. Vocês são merecedores. Parabéns por vocês realmente decidirem mudar a vida de vocês. Isso já faz parte da mudança de vocês, da evolução de vocês. Vocês estão pagando para mim algo mais precioso da vida de vocês. Vocês sabiam? Vocês estão pagando algo aqui para mim. Sabe o que que é? É o tempo de vocês. Olha só, já se passou o quê? 1 hora aqui que nós estamos conversando. 1 hora da vida de vocês. E o que que vocês podem dizer com isso? Vocês melhoraram depois dessa 1 hora ou vocês pioraram? Tenho certeza que vocês melhoraram. Que Deus me livre se vocês pioraram. Eu tenho que dar um chacoalhão em vocês. Eu tenho certeza que vocês vão sair melhor daqui. Só que vocês só vão sair melhor daqui se vocês se permitirem. Se vocês realmente colocar, não, eu vou mudar, faz sentido. Não sei, não conheço muito bem essa Jéssica aqui, mas, tipo, tá fazendo sentido. Eu não sei o que essa Jéssica fez, mas, tipo, tem alguma coisa aqui que vai mudar na minha vida. E daí é assim, ó, amanhã é sábado, amanhã a Jéssica não vai estar ali com vocês.
Amanhã a Jéssica não vai estar falando as verdades para vocês. E daí o que vocês têm que lembrar? Não. O que ela falou mesmo que eu tenho que buscar? O que eu tenho que melhorar? Eu tenho que fazer minha parte também. A Jéssica já me orientou. Eu estou mostrando para vocês aqui o caminho que vocês podem ir, que eu já passei, que eu coloquei em prática e funcionou. Estou mostrando o caminho para vocês. Agora vocês têm que seguir o caminho de vocês também. Vocês têm que fazer o movimento de vocês. Vocês têm que realmente praticar algo novo e mudar aquela coisa ruim. Coloca o sorriso no rosto, toma banho gelado, faz o exercício físico. Movimento, pessoal. Movimento. Movimento. Novos resultados só vêm atrás de movimentos novos. Se vocês continuarem fazendo as mesmas coisas que vocês fizeram até aqui, vocês não vão acessar algo novo. E por isso que vocês estão aqui hoje. Nossa, mas eu achei que era sobre marketing. Eu achei que agora meu ia explodir nas redes sociais. E olha tudo que a gente conversou aqui. Tudo que a gente falou. Não tenho medo de errar. Não tenho medo de reconhecer os erros de vocês. Humildade, pessoal. Eu também já errei muito, humildade. Eu mesma, há um tempo atrás, contratei uma pessoa para me ajudar no meu próprio marketing. Pensa, humildade. Eu olhei assim e pensei, meu Deus, mas o que eu estou fazendo de errado aqui nas redes sociais? Pedir ajuda, pessoal. Estou falando isso aqui para vocês entenderem que às vezes a gente vai ter que buscar ajuda. E eu quero que vocês saibam que eu tô aqui. Eu não vou desistir. Tem gente que me acompanha aqui há muito tempo. E o que eu prego aqui para vocês é essa questão de não desistirem, terem constância. E é sobre isso. Se vocês não chegaram onde vocês querem chegar ainda, no sonho de vocês, é porque vocês ainda não evoluíram o suficiente. Então, caçam os problemas de vocês. Buscam. Nossa, eu quero que vocês saiam aqui, tipo assim, meu Deus, o que é que eu tenho que melhorar na minha vida? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu não estou vendo? Que eu não estou alcançando os meus resultados. Vocês têm que ter essa gana, vocês têm que ter esse gás. Vocês têm que ter esse gás que eu tenho aqui. Eu não admito passar por problema, por viver uma vida ruim. Eu não admito isso na minha vida. Só que o que eu posso fazer para melhorar isso? Eu mudar, eu evoluir. E me acompanhem aqui nas redes sociais, para vocês pegar essa energia, para vocês ver o que eu estou fazendo no meu dia a dia, que vocês podem colocar na vida de vocês em prática, entrar em ação. É sobre isso. A gente não consegue nada sozinho. Vocês têm que buscar ajuda. E eu tô aqui para isso. Vocês não vão ver eu desistir, não. Hoje, graças a Deus, eu já consigo compartilhar aqui com vocês que eu consigo trabalhar de qualquer lugar, que eu consigo trabalhar de forma online. Mas no início, quando eu comecei o meu negócio, eu trabalhava muito presencial ainda. Por quê? Porque eu precisava de bagagem, eu precisava me estruturar, eu precisava suportar aquilo ali. Porque eu sabia que eu era boa naquilo. Só que no digital eu ainda não conseguia. E hoje eu já consigo. Hoje eu testei já muita coisa, eu consegui validar o meu método, que hoje eu consigo aplicar também pelo digital e ajudar os negócios. Só que foi uma construção, gente. Foi quase 5 anos para chegar nesse nível que eu tô aqui. Eu não desisti lá no início. Hoje, eu tô tendo o meu primeiro infoproduto aqui nas redes sociais. O que é meu infoproduto? É a minha comunidade de vida real. Depois de tanto tempo. Tudo é uma construção. Entendam a fase que vocês estão na vida de vocês e continuam. Continuam, que vocês com certeza vão chegar nos objetivos que vocês querem. Se visualizam onde que vocês querem chegar e não desistam, tá?
Eu vou encerrar aqui também a aula para não ficar tão extensa. Se alguém quer fazer alguma pergunta aí, aproveita. Hoje vocês ficaram meio off, não interagiram tanto aqui comigo, mas eu espero que realmente tudo que foi falado aqui seja válido para a vida de vocês, tá? Tudo que eu falei foi o que realmente eu vivi, estou falando isso de coração para vocês, tá? E quem sabe, né? Nossa, mas eu queria aprender marketing, planejamento, estratégia, outras coisas, Jéssica. Tu fala sobre isso, que entrei aqui no meio dessa aula e tu não falou nada. É sobre isso, tá? Isso fez com que eu mais mudasse na minha vida. Se vocês querem aprender sobre fazer um storytelling, uma postagem, vocês vão lá no Google. E vocês dão um Google lá ou no canal do YouTube que vocês vão descobrir. Mas isso que eu falei aqui para vocês hoje, eu tenho certeza que são poucas pessoas que falam. Então, essa é a realidade. Essa é a realidade que vocês realmente precisam reconhecer e realmente ver que é assim que funcionam as coisas. Não é tudo conforme a gente acha que muitas pessoas mascaram, né? Nas redes sociais. Então, essa é a realidade, pessoal, tá? Essa é a realidade. E já tira um print aí, eu quero ver vocês também compartilhando nas redes sociais que vocês estavam aqui, ó, em sexta-feira, ó, tava aqui, pagando um preço. Vocês lembram que eu falei para vocês, né? Vocês pagaram um preço muito alto para mim, que é o tempo de vocês. Obrigada por vocês tirarem esse tempo e estar aqui comigo. Eu fico muito feliz. Faz sentido do meu propósito ajudar vocês, tá? Que ela colocou aqui uma dúvida, Jéssica. Muitos na internet dizem que para fazer parte do marketing digital, começar a vender na internet deve aparecer na internet. Queria saber se isso é verdade ou se é apenas uma parte de um todo que auxilia no processo. Então, Mikael, eu vou ser bem sincera contigo. O meu posicionamento aqui sempre foi demonstrar o meu rosto, demonstrar a minha evolução. Porque quando eu vou falar o que eu prego, tá? Quando eu comecei, eu sabia que eu queria chegar nesse nível de mostrar para as pessoas que a gente pode mudar, que a gente pode abrir o próprio negócio. Eu sabia isso desde o início. Só que eu tive que viver esse processo para hoje realmente mostrar os resultados para vocês e falar que realmente é possível. Né? Então, eu apareci, eu contei a minha própria história. Por quê? Eu tenho esse lifestyle que eu compartilho nas redes sociais. Eu vendo um serviço que é através da minha própria vida, o que eu executei, e hoje eu oriento as outras pessoas. Isso é um tipo de negócio, tá? Agora vamos falar, por exemplo, de um outro produto, de algo que talvez a pessoa não precisa aparecer nas redes sociais. Deixa eu ver um exemplo aqui. Água, né? Vou pegar aqui um exemplo de uma água. Água, às vezes a pessoa não precisa aparecer nas redes sociais para vender essa água. Ela vai usar a imagem de outras pessoas, enfim, vai usar algo que ela possa vender aquele produto, né? Que eu dei o exemplo aqui da água, tá? Se tu, às vezes até quiser compartilhar o que tu vende para mim te auxiliar aqui, tirar mais tua dúvida, mas é isso que tu precisa entender, tá? O que você vende é um produto, um serviço, como eu sabia que eu ia vender serviço vende através de uma autoridade de uma pessoa, que é o que eu prezei muito de me posicionar nas redes sociais, e eu construí tudo isso, tá? Então, fazia parte eu aparecer, porque eu precisava mostrar essa autoridade nas redes sociais para a pessoa contratar o meu serviço. Não, é realmente o que ela fala, ela prega, ela faz, né? Ah, mas daqui a pouco eu vou vender um produto que não precisa de uma pessoa atrás. E vai funcionar e vai vender. Não é ilusão, né? Não é golpe do que às vezes a gente acha que vai sofrer nas redes sociais, que é ilusório. Ah, não precisa aparecer, então não vai vender. Vai, depende do produto, vende. Agora depende, né, o que você vende. Por exemplo, dei o meu exemplo aqui que eu passei. Muitas pessoas não iam contratar uma consultoria comigo só fazendo postagem, falando da consultoria. Eu precisava realmente mostrar o que eu passei,
mostrar os exemplos das empresas que eu já tive resultado, contar tudo isso para eles realmente confiar em mim e me contratar o meu serviço, tá? Trabalho na área de informática. Ah, tá, lembrei. Serviço de manutenção em computador e também desenvolvimento de aplicativos nas horas vagas. Ótimo. É, é uma área que hoje tem muita demanda, né? Principalmente da questão da IA, né? Hoje toda a tecnologia, a inteligência artificial, ela vai ter muito abrangência no mercado. Então, tu está numa área do mercado que ela tem muito para se desenvolver, ela sempre vai ter demanda, isso é muito bom, tá? Mas eu sugiro assim, ó, dependendo do que você presta serviço, por exemplo, área informática, enfim, faz manutenção, faz lá a formatação do computador. Daqui a pouco, esse tipo de serviço, ele acontece melhor local. Então, tu não pode se iludir que você vai pegar, por exemplo, um computador lá de São Paulo para você fazer a formatação nele. Então, às vezes, o digital não vai fazer com que você venda o serviço que você oferece, porque ele é um serviço local. Então, você tem que pensar como você pode vender, como você pode oferecer o seu produto aonde você mora, porque você precisa do local, né? Precisa pegar esse equipamento para ajustar ele. Então, às vezes, a divulgação, o teu marketing não vai funcionar tanto, a sua venda, né? Na verdade, a venda não vai acontecer tanto nas redes sociais, ela vai acontecer mais local. Por quê? Por indicação, né? Então, a forma como você vende e tem os seus clientes faz com que eles sempre indicam uma pessoa. Isso é um marketing que você pode usar. Ah, não conhece um amigo teu para me indicar que está precisando dos meus serviços e tal? Indica lá. Você pode fazer esse marketing também, mas você pode também ter um posicionamento nas redes sociais do sentido da, não, eu faço esse tipo de serviço, se posicionar lá falando isso, às vezes não aparecendo, não fazendo vídeo, mas explicando o que você faz, trazendo a solução do que você vende. E usar, por exemplo, esse outro serviço que tu faz, que é desenvolver aplicativos, também falar nas redes sociais, porque isso é uma área que tem muito para crescer, principalmente na questão da inteligência artificial. Enfim, aqui eu já podia entrar em vários nichos aqui, orientações. Mas eu sugiro que você faça o seu posicionamento nas redes sociais, mas também faça o velho marketing. O básico funciona, que é o quê? O famoso boca a boca do marketing. Ele também vai funcionar para o teu serviço, porque ele é bastante local, né? Daí, às vezes, no local, ali no digital, fica... às vezes, quem precisa do teu serviço não está no digital, não está ali na rede social para te conhecer e contratar o teu serviço. Às vezes, a pessoa vai o quê? Vai ir num estabelecimento físico, né? Então, essas coisas que para o teu negócio, tu tem que pensar qual é meu público e aonde ele procura esse serviço. E é nesses lugares que você tem que divulgar aquilo que você faz, tá? Então, isso também, a gente tem que sempre analisar a jornada do cliente. Eu faço isso muito nas consultorias, tá? Eu espero que eu possa ter esclarecido um pouco para ti dessa dúvida que tu trouxe, tá? Mas o digital, ele sempre vai ser uma ferramenta para você divulgar aquilo que você faz, mas a gente não pode colocar a expectativa 100% no digital, você tem que fazer realmente aquilo com que chegue a informação até o seu cliente, e às vezes a gente coloca muita expectativa no digital, e aquilo lá não chega até o cliente que vai realmente te contratar, e daí a gente se frustra, tá? Então, entenda isso. Pede indicação, faz o boca a boca, faz uma parceria, às vezes, com alguma loja física, tá? Que tu também faz esse tipo de serviço. E não desista, é uma construção, tá? E o serviço que você presta de arrumar computador, tu sabe que funciona muito no boca a boca, por indicação, né? Então, é uma construção.
e utiliza o digital para realmente expandir e falar mais dessa expertise que eu sei que tu está na busca, que você está construindo, que é questão de programação, utiliza muito a inteligência artificial para te ajudar nesse conhecimento, que eu tenho certeza que é um ramo que hoje tem muita oportunidade mesmo, tá? Colocou que esclareceu, sim, agradeço pela informação. Ai, que bom, tá? E o pessoal que estava aqui no Instagram, que colocou aqui, a melhor, olha só, obrigado, Álvaro, obrigado. A Giovana, muito obrigada pela live, aprendi muito. Ai, que legal, fico feliz. Que bom que vocês estiveram aqui, tá? E eu vou finalizar, então, aqui também. Eu aviso lá no grupo do WhatsApp, eu divulgo também aqui nas redes sociais, quando vai ter a próxima aula, conto com a participação de vocês. E lembram dos detalhes muito importantes que eu passei aqui para vocês colocarem em prática na vida de vocês e ter realmente uma vida real, tá? Vamos ter uma vida real, tá? Não se iludam. Não se iludam, coloca um sorriso no rosto, muda essa frequência, pega um pouco do gás aqui dessa aula de hoje e um dia de cada vez, tá? Um dia de cada vez, mas é importante vocês estarem felizes no processo de vocês. Aproveitam, dão risada lá daquele problema, não ficam naquele sentimento ruim, mudam isso, tá? Tentam olhar para aquela situação de uma maneira diferente. O Wagner colocou, cheguei agora. Ai, que pena, chegou tarde, já estou finalizando aqui, tá? Mas vai ficar lá, mas vai ficar salva aqui essa live, tá bom? Fica com Deus, gente. Até mais, até a próxima. Coloquem em prática e façam acontecer na vida de vocês, que vocês vão chegar em todo objetivo, em todo sonho que vocês desejam, tá bom? Se eu conseguir, vocês também conseguem, tá? Podem ter certeza. A gente consegue mudar. A gente consegue mudar quando esse sentimento vem daqui de dentro, tá? E eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Não desistam, tá bom? Até mais e conta comigo, tá bom? Tchau, tchau, gente. Finalizei agora que é a aula da comunidade Vida Real. Olha, realmente falei o que ninguém te conta para realmente ter uma vida real aqui nas redes sociais. Deixa eu compartilhar aqui com vocês e mostrar alguns dos feedbacks, algumas dúvidas que eu esclareci. Olha só aqui, ó. Gente, só teve verdades.
só teve verdades. Muitas vezes a gente se ilude com a ostentação que o marketing cria aqui nas redes sociais, mas poucas pessoas falam realmente o que a gente precisa fazer para alcançar esses resultados verdadeiros aqui nas redes sociais. E eu falei disso nessa aula da comunidade Vida Real. Agora que é a aula da comunidade Vida Real, olha, realmente falei o que ninguém me conta para realmente ter uma vida real aqui nas redes sociais. Deixa eu compartilhar aqui com vocês e mostrar alguns feedbacks, algumas dúvidas que eu... Olha só aqui, ó. Gente, só teve verdades. Só teve verdades. Muitas vezes a gente se ilude com a ostentação que o marketing cria aqui nas redes sociais, mas poucas pessoas falam realmente o que a gente precisa fazer para alcançar esses resultados verdadeiros aqui nas redes sociais. Eu falei disso nessa aula da comunidade Vida Real. Finalizei agora que é a aula da comunidade Vida Real. Olha, realmente falei o que ninguém me conta para realmente ter uma vida real aqui nas redes. Olá, seja muito bem-vindo a essa live aqui, como todo gás. Hoje eu vou falar sobre o que ninguém te conta. Exatamente isso. Eu vou revelar alguns pontos. Olá, finalizei agora que é a aula da comunidade Vida Real. Olha, realmente falei o que ninguém me conta para realmente ter uma vida real aqui nas redes sociais. Deixa eu compartilhar aqui com vocês e mostrar alguns feedbacks, algumas dúvidas que eles... Olha só aqui, ó. Gente, só teve... Olá! Quem participa ao vivo dessas aulas tem a oportunidade de realmente esclarecer algumas dúvidas, tanto da sua vida pessoal como da vida profissional, que muitas vezes está deixando de você obter os resultados que você deseja. E às vezes a gente olha num contexto que acha que sempre nós que somos o culpados, ou que a situação do mercado é culpada, que a gente não realmente chega aonde deseja. E é nessas aulas, são nessas oportunidades que muitas pessoas hoje que aproveitaram conseguiram tirar as suas dúvidas. Então, se você deseja fazer parte dessa comunidade, entra aqui no grupo do WhatsApp para você realmente fazer parte desse movimento e ver que realmente você aí também pode mudar. Vivo dessas aulas tem a oportunidade de realmente esclarecer algumas dúvidas, tanto da sua vida pessoal como da vida profissional, que muitas vezes está deixando de você obter os resultados que você deseja. E às vezes a gente olha